Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. BLMR11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Acho que a gente não vai conseguir, mas até julho pode ser que a gente consiga. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Clique no botão azul, seja membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um outro grande objetivo. Até o final do ano eu quero tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal. Qualquer valor doado será muito bem-vindo e desde já eu agradeço imensamente. Eu gostaria de agradecer imensamente a doação que a gente recebeu aí do Bianor Esteves. Ele nos mandou uma doação e até avisou lá no chat do YouTube. Então se você quiser fazer alguma doação, avise a gente aí que fica mais fácil da gente trazer aqui e fazer os agradecimentos. Muito obrigado mesmo. Eu tenho dois canais secundários que eu estou tentando monetizar. A Mudicas e a Mufiagro. Mesmo que sejam canais que não sejam do seu interesse, vá lá e se inscreva para ajudar. Não custa nada, é de graça, você ainda ajuda o amiguinho. Vamos fazer uma boa ação? Vai lá e ajuda, porque aí a gente monetiza o canal e vocês ajudam a gente aí. Esse fundo imobiliário ele é um FOF, um Fund of Funds. É um fundo de fundos que foi lançado no mês 8 de 2020. Ele é de base 10 agora, mas ele foi lançado na base 100. Blue Macau é a gestora, títulos e valores imobiliários, e ele tem uma liquidez mediana, tá? De 459 mil por dia, não é uma liquidez alta. Os usuários do site não deram nota, ele faz parte do IFIX com 0,18% e conta ali com 25 milhões e meio de cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,89. Contudo, esse PVP tá certo e não tá, tá bom? Então esse PVP ele é distorcido, na minha opinião. O PVP seria bem maior. Ele era para estar num PVP de 0,70 e pouco, mais ou menos. Tá bom? Como assim, Amu? Já eu explico aqui para vocês, ó. Então, o fundo ele tem hoje um valor patrimonial de 214 milhões e o mercado está disposto a pagar pelo fundo 190 milhões. E aqui que está a questão do duplo desconto, ó. Um fundo é de base 10, atualmente o fundo vale 8,38 e o mercado está disposto a pagar 7,44. Então, nessa diferença aqui, ó, essa diferença de R$10 estar valendo 8, você tem um desconto. E de 8 para quanto o mercado está disposto a pagar aqui, ó, 7,44, você tem outro desconto. Por isso que chama duplo desconto. Tendo a Abril como referência, esse fundo conta ali com mais de 10 mil cotistas, 10.500 cotistas. Nesse próximo slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, ó, 7,44. Teve como mínima 6,92 e máxima de 8,44. Aqui tá 84,99, ó, mas é 8,49 na base 10 aí, tá bom? Porque ele já era de base 100, como eu disse. Até por isso que eu não trouxe o histórico dos últimos 5 anos. Porque esse fundo tem mais de anos, só que se a gente pegar o histórico aqui, essas negociações aqui não ficariam tão visíveis, que ele estaria lá em cima da base 100 e essas movimentações aqui quase não apareceriam no gráfico. Por isso que eu trouxe apenas 6 meses de histórico. Tendo em vista os 6 meses de histórico, a gente observa uma melhora no fundo. Sendo que lá no final do ano ele estava negociando ali na base de abaixo de R$6 e atualmente ele está nesses patamares aqui, ó, entre 7,60, 7,50. Então a gente vê, assim, no médio prazo, uma melhora das negociações. Eu acredito que o nosso mercado vai se estabilizar e no médio e longo prazo aí, coisa de 2, 3 anos, esses fundos de fundos podem destravar um excelente ganho de capital aí para os cotistas. Então eu vejo muito esse cenário. Aqui a gente vê o quanto o fundo está entregando e a gente vê uma melhora na entrega dos rendimentos do fundo. Então, ó, ele chegou a entregar 40 e poucos centavos, né, que na época era de base 10, né, base 100. Então hoje 4, alguma coisa centavos.
5, alguma coisa. Ele ficou entregando ali, ó, mais ou menos 6,5 centavos durante um período. Chegou a entregar 8 centavos e agora estabilizou-se. E o guidance lá dentro a gente vai ver sobre isso, ó, em 7,5 centavos. Esse fundo já passou por 2 subscrições. E essa última subscrição ocorreu entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Virando a página, a gente vê as últimas entregas do fundo, ó. Então, aquilo que eu falei para vocês. Aqui, como tá 7, isso aqui era 6,5 centavos. 8, e esses aqui que estão 7, são 7,5 centavos. O que a gente observa é o seguinte. Eu já estou satisfeito para um bom FOF com esse patamar de, no mínimo, 0,8. Então, para mim, já é um yield satisfatório, por quê? 0,8 representa 10% ao ano, tá? E a gente vê que o fundo sempre extrapolou esses 0,8 aí, ó. Atualmente, eu estou mais satisfeito ainda. O fundo está entregando quase 1% de yield aí, ó. 0,94, 9,6, 9,3, 1%. Então, para mim, isso aqui é um yield bem satisfatório. 1% de yield, excelente. Então, olha só, o que acontece? 5 de maio, para pagar no dia 13 de maio, o fundo anunciou 7,5 centavos. Como a cota estava 7,44, aqui está arredondado para baixo, tá? Isso representava 0,94. Atualmente, esse yield está representando 1,01 e o fundo vem com um yield acumulado de quase 12%, 11,23% nos últimos 12 meses. É um yield excelente. Virando a página aqui, a gente vê o seguinte. Atualmente, 2 institucionais possuem posição no fundo. É uma posição bem pequena, tendo em vista o tamanho do fundo, né? Então, representa 0,5% das cotas e 0,07%. Apenas 20%, assim, por ser um institucional é muito pouco. Então, DVFF e o RBRP. Virando a página, a gente está dentro do relatório gerencial. Aqui eles vão falar sobre questões, ó, que a China está passando por novo lockdown, sobre questões de commodity. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, essa questão macro, tá? Porque aí fica mais a critério de vocês aí. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aqui e dão uma lida com atenção. Se esse fundo for de interesse de vocês, dá uma olhada com atenção. Em tempos atuais, gostaríamos de destacar 2 pontos que acreditamos ser de extrema importância para o sucesso dos investimentos. Ativos reais geradores de caixa e que possuem proteção intrínseca contra a inflação são pontos seguros frente a instabilidades. O primeiro ponto é diretamente relacionado ao mercado de FIIs, que possui ativos com tais características, cujo custo de reposição aumenta com a inflação, e imóveis que, quando estratégicos e bem localizados, deverão conseguir repassar a inflação para os seus aluguéis. São em tais ativos que concentramos a alocação do Renda Mais, como galpões com localização privilegiada, com especificações ideais para o e-commerce e um bom mix de inquilinos, Amazon, DHL, Mercado Livre e tal. No book de Lajes, estamos alocados em ativos estratégicos com melhores especificações em regiões com bons fundamentos para o médio e longo prazo. Então aqui ele está explicando a tese deles nos FOFs, nos fundos nos quais eles investiram. Outro ponto importante é construir uma maturidade psicológica para a tomada de decisões. Insights Renda mais. Então, as decisões que deveriam ser influenciadas pelos movimentos de mercado, mas pela análise de melhores oportunidades oferecidas em determinado momento. Atualmente, esse efeito pode ser observado no mercado de FIIs, sendo possível comparar ativos AAA de tijolos com desconto não só no valor de mercado, mas também com desconto em custo de reposição. Aí ele fala, para colocar em números, o mercado tem optado em alocar em FIIs de CRI, que pagam 13% ao ano, com potencial valorização nos próximos anos aí. Ao invés de alocar em ativos que pagam 9%, mas têm potencial de valorização de 50% no médio prazo. Então, a ideia deles que eles estão falando aqui é que tijolos podem destravar um grande potencial aí futuro. Virando a página aqui, novamente, qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma olhada lá. Aqui é a história do guidance que eu falei para vocês. Então aqui, o que ele anuncia em abril, ele paga em maio. O que ele anuncia em maio, ele paga em junho. O que ele anuncia em junho, ele paga em julho. Então o guidance do fundo, ele tem perspectiva de pagar esses 7,5 centavos aí, ó, pelo menos até o meio do ano. Então eu vejo isso aqui com bons olhos, né? Ele fala, anunciamos a distribuição de rendimento 7,5 centavos no mês de competência abril, o que representa um yield de quase 12% ao ano aí. Nossa expectativa é de manutenção do dividendo acima de 7 centavos até o final do ano. Bem interessante. O fundo fechou o mês com o valor patrimonial de 8,38. E aqui isso representa 2,26% acima do mês anterior aí de março.
Virando a página, a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. O fundo cobra 1% de taxa sobre o PL e mais 20% de performance do que CD e GPM mais 3 ou 4,5, tá? E como eu não sei calcular isso aqui, sempre a gente faz o seguinte, a gente vai lá e vê o que as despesas representam frente às receitas. Então, olha só. Vamos pegar abril e o acumulado desde o início aqui. A gente vai ver aqui as despesas totais, e isso é um ponto negativo, né? Seria interessante se o fundo trouxesse o que isso aqui representa, né? Se fizesse um destrinchamento das despesas, o que realmente é despesa que vai para o bolso do gestor e o que seriam outros custos. Mas, enfim, né? Além disso, a gente vai observar aqui o seguinte, já eu faço o cálculo. Reservas de lucro. A gente vê que o fundo tem quase outro resultado acruado aqui a distribuir. Lógico que uma parte disso aqui vai ficar provavelmente para performance, mas significa que o fundo tem conseguido gerar um bom resultado aí, ó. Ele tem 7 centavos,4 aí acruado. Então eu vejo isso aqui como sendo um ponto positivo. Então vamos calcular aqui. 0,008 vezes 100 dividido pelo total recebido aí, 0,148. E aí, a gente vê que as despesas do fundo, 5,40%. Vamos ver no acumulado para a gente ver o total, o que tem representado. 0,148 vezes 100 dividido por 1,274. Aí as despesas já sobem para 11,6%. Amor, por que essa diferença toda sai de 5 para 11? Com certeza, quando a performance bate, né? Aí ela dá uma machucadinha gostosa no fundo aí. Enfim, o que gerou esse resultado, amor? Ora, desses 14 centavos de abril, note que abril foi bem agressivo. Ele teve uma disparidade bem grande em abril aí. Dos 14 centavos gerados, ele gerou 0,02 de ganho de capital de giro. Dividendos foram 14 centavos, foram muitos dividendos. Receita e rendimentos de CRIs. Então, neste mês, os dividendos aí foram bem agressivos aí, ó, 14 centavos. Então, nesse mês ele conseguiu fazer toda essa reserva que ele vinha fazendo. Porque ele não tinha nenhum centavo de reserva, 1,6. Então, essa reserva foi gerada praticamente somente nesse mês de abril. Ou seja, nesse mês, se o fundo quisesse ter distribuído 14 centavos, ele teria como distribuir, que seria aí uns 2%, né? Já pensou? Vamos lá, virando a página, a gente vê a composição do fundo, né? Então, o fundo investe diretamente em FIIs líquidos, segundo eles, 86%. FIIs e líquidos, que não tem tanta liquidez, 7%. Lá no final, a última imagem, a gente vai ver um CRI que ele investe diretamente. Ele tem ali 5% em caixas e olha que interessante. Ele tem 2% em ações, não? Interessante isso. E aqui a gente vê, aí para mim é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo é aceitável, né? Por se tratar deles investirem no fundo da própria casa. 12% eles investem no BLMG, o fundo deles aí de logístico. Acima de 10% eu não gosto desse tipo de exposição. Mas assim, como é da própria casa, é normal um fundo ancorar ativos da própria casa. BTLG, XPLG, RBRL. Então você vê que ele tem exposição em vários ativos aí, ó, do setor logístico. As suas maiores posições, muitas delas vêm de setor logístico. E aqui são as estratégias que ele tem, ó. 32% é para yield, a estratégia alternativa 6%, recovery 21%, secular 36% e caixa 5%. E aí fica aquela crítica, né? Seria interessante ele deixar mais claro, abrir um tópico para explicar essas teses do fundo aqui, né? Que deve ter esses comentários aqui embaixo, ó, mas acho que caberia um espaço para ficar mais bem explicado o que seria cada uma dessas estratégias. Aqui a gente vê a posição do fundo. Então, muito tem se falado, quando se olha para um fundo de fundos, um FOF, em que ele investe. Então, ó, o fundo investe hoje 29% em crédito e, aparentemente, os outros 71% são lajes, ó. 43% logístico. Ele tem ali lajes que eu falo é tijolos, tá? 18% em tijolos e 10% outros setores. Então, isso é interessante, o seguinte, o fundo vem conseguindo entregar um excelente resultado, mesmo sem estar com alto foco em setor de papéis, né? Então, isso para mim é bem interessante. Novamente, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas se você se interessar pelo ativo, pausa o vídeo aqui nesse momento e dá uma lida aqui, ó, na estratégia de recebíveis, logístico, de lajes. É bem interessante vocês darem uma olhada em relação a isso aí.
tá bom? Virando a página aqui, a gente vê a concentração. 100% de IPCA, isso aqui é o que eu falo do CRI que ele possui interno, tá? Só tem um, então não tem como falar, né? Esse CRI que ele possui é IPCA, esse CRI é do setor logístico, tá? Virgo é a securitizadora. Ele não traz detalhes do devedor, mas é um CRI corporativo. Janeiro de 2037 é o vencimento. A taxa de IPCA mais 8, uma taxa bem agressiva. E um LTV baixíssimo, que para mim é muito positivo. LTV, quanto mais baixo, menor. É low and to value. Significa que ele tem uma garantia alta. Isso aqui significa que a cada R$26 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então isso aqui é assim, né? A garantia é excelente. Isso representa 1% do patrimônio do fundo. E aí um ponto negativo é que o duration é alto, né? O duration, quanto mais curto, mais seguro é, né? Mas menos mal que, ó, se é 2037 e nós estamos em 2022, teoricamente até 2028 o fundo consegue reaver aquilo que ele investiu e dali para frente, entre aspas, né, é só alegria para o fundo aí. Então, mas ainda assim um duration longo é um pouco, não é muito aconselhável. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BLMR são somente essas informações. Por favor, vá lá nos canais secundários que a gente possui e se inscreva nesses canais para nos ajudar. A gente precisa monetizar, precisa chegar a 1000 inscritos. Então vai lá, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Faça boa ação pra gente, ajuda a gente a chegar a 1000. Vai lá, ajuda. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E aí, você já tem algum FOF? Eu, particularmente, tenho alguns setores que eu prefiro não investir. São eles, FOF, setor educacional, setor de agências bancárias, hotéis, desenvolvimento, mas, excepcionalmente, eu estou investindo em FOFs. Olha, amor, que contradição é essa? Como se você não investe em FOFs e está investindo? É porque, para mim, chega a ser ilógico, chega a contrariar a lógica eu não comprar uma nota de 100 por R$80. Tá? Para mim, não tem como eu não comprar. Então, tendo em vista o alto desconto que os FOFs estão apresentando e o alto yield que eles estão entregando, neste cenário, eu vejo como sendo positivo me posicionar. Agora, se tivesse um cenário de equilíbrio, ele é um PVP de 1, para mim não é viável. Eu prefiro investir diretamente nos ativos. Mas nesse atual cenário, eu vejo como sendo excelente oportunidade. Eu fiz uns cálculos para algumas pessoas que eu faço mentoria, né? E aí, o que eu mostro para elas? Eu fiz o cálculo esses dias, tá? Pro rapaz. Vamos pegar o próprio BLMR aqui. Hoje, você está tendo a possibilidade de comprar o BLMR, vou arredondar o valor só para facilitar o nosso cálculo, tá? Você está tendo a oportunidade de comprar por R$ 7,50, R$ 7,50. Vamos ser pessimistas e pensar que esse fundo não vai chegar aos R$10, que é a base dele. Vamos supor que ele chegue apenas, entre aspas, tá? Apenas a R$ 9,00. Tudo bem? Isso aqui, ó, vai dar 20% de ganho. Tá? E vamos ser pessimistas e pensar que o fundo vai gastar 3 anos para chegar nesse ponto. Estão acompanhando o raciocínio? Lógico que não é bem assim que você faz o cálculo, tá? Mas, ora, 3 anos, se você tiver um ganho de 20%, em 3 anos vai dar mais ou menos 6,66% ao ano de ganho pelo ganho do rendimento aqui, ó. Pelo ganho, na verdade, o ganho de capital, né? Se você vender lá na frente, você comprou a 7,50 e vender lá na frente a 9, você vai ter um ganho aí de 20%. Isso, em 3 anos, representa um ganho anual aí de 6,66%. Como esse fundo vem entregando mais ou menos 1% ao ano, gente, 1% ao ano dá mais ou menos, vai dar 13 alguma coisa, mas vamos arredondar um pelo outro aqui, vamos arredondar 13,4, sei lá. O ponto é, você vai ter uma rentabilidade composta aqui, ó, de mais ou menos 20%. Qual fundo aí que tá dando uma média de 20% ao ano aí? Nem o RPR, que é o mais agressivo que a gente tem, tá dando 20% ao ano. Eu não sei se eu me fiz entender no cálculo, se ficou confuso, sabe? Mas se não tiver ficado bem esclarecido, deixa nos comentários que eu tento explicar a tese melhor. Mas a ideia é essa. Eu acho que os FOFs podem destravar um ganho de capital lá na frente. Agora, é garantia isso? Não. É risco, renda variável. Isso pode não acontecer lá na frente, tá? Então, eu acho que vai acontecer. E até acho que não vai gastar 3 anos, tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa.
Comenta aí se você investe em algum FOF, se você acha que é risco ou oportunidade. Se você não quer investir, comenta aí que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Atenção, eu tenho esse fundo na minha carteira fechada, na minha carteira pública, mas isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não compre um ativo porque alguém gosta ou porque alguém desgosta. Chegue você à sua tomada de conclusão. Beleza? Por favor, ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Torne-se membro do canal aí, ó, a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix do canal, como o Bainora Esteves aí, ó. O Bainora, acho que é. Bianor, eita, não sabe nem ler. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o canal, que fazem todas essas ajudas aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io